Olá, a paz do Senhor para você, Deus te abençoe nesse dia. Nós estamos aqui no canal Venha o Teu Reino. É um canal de estudo bíblico, de reflexões, e agora eu vou fazer uma reflexão com você. Nós estamos hoje, é dia 30 ou 29 de outubro de 2022, ano das eleições presidenciais e outras, né? O nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, ok? E estamos aí nesse período de eleição. E eu quero falar sobre você que é cristão, sobre você que acredita em Deus, é um discípulo do Senhor. Então o que eu quero refletir com você aqui? Nós pegamos crentes, muita gente. Eu não vou falar dos incrédulos, vou falar dos crentes. Muito crente, você vê, eu não misturo política com religião. Não combina. Outros você vai conversar, você vai voltar em quem? Vou votar nesse por causa disso, vou votar nesse por causa disso. Mas o cara, você ouviu o debate? Não misturo, não gosto de ouvir debate, né? Não gosto de política, não gosto de falar de política. Claro, é um direito teu, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, como política não tem a ver com religião? A primeira vez que apareceu a questão política, estou falando primeira vez, pelo menos que eu me lembre, foi a questão de quando o povo de Deus queria um rei. Ou isso não é política? É política. Então, antigamente Deus falava através dos profetas, né? Enfim, levantava, e de repente eles queriam um rei. As nações tinham um rei, e eles começam a querer um rei. Deus não falou nada sobre rei. Então começou a confusão e a discussão política. Então alguns queriam um rei, outros não queriam. O profeta Samuel lá, sempre dirigindo o povo, e eles insistiram e Deus acabou que deu um rei, que foi Saul, né? Que começou bem e depois se desviou e acabou mal. E dali em diante começou os reis aparecendo. Depois Deus levantou Davi, o homem segundo o coração de Deus, que foi um rei maravilhoso, mas que também fez besteira em alguns lugares. Veio Salomão, enfim, tivemos vários reis diante da Bíblia. Então isso é política, né? Eles queriam votar, qual vai ser o rei? E Deus criou um critério lá para definir, para que Deus escolhesse o rei, né? Mas por certo eles tinham os candidatos lá, teve gente que se apresentou para ser rei. Política, não tinha partido, né? Mas é política. Então como o cristão não pode se envolver com política? Claro que sim. Outra coisa, se você é desses que não quero saber de política, eu não falo de política, você vota, você é um cidadão brasileiro. Se você escolheu a não votar, eu escolhi isso há anos, eu não votei, mas também não podia reclamar, eu não podia opinar, eu tinha que ficar neutro. A coisa tá feia, fica neutro, você não fala de política. Os preços estão altos, não reclama, você não fala de política. Você não vota, você não votou. Ou se você votou inconsequentemente, porque eu não falo de política, não vejo de política. Aí chego lá na hora da urna, voto num cara que bateu na minha porta, colocando panfleto, e eu gostei do nome dele, ele disse que era cristão, ou sei lá o que, é de um partido, sei lá, e você vota no cara sem saber o partido, sem saber quem é o cara, a origem, aí depois vai reclamar da consequência, que o cara lançou leis ilícitas, injustas, fora dos princípios e dos padrões cristãos. Como é que fica essa história? Não, eu não falo de política, eu não quero saber de política, mas vota e depois reclama. Interessante que quase sempre esses que não querem saber de política são os que mais falam besteira, os que mais reclamam. O Brasil tá assim, o presidente, tudo é o presidente, a culpa é do presidente, a culpa é do governador. Mas o cara não sabe de política, não entende de política, não pesquisa sobre política, não vota em qualquer um, né? E depois reclama. Então você que não quer saber de política,
não pesquisa sobre política, pelo menos no ano de eleição. Vota em qualquer um sem ter certeza em quem você está votando. Você não tem o direito, depois, de reclamar do procedimento dessa pessoa enquanto presidente, governador, prefeito, seja lá o que for. Beleza? Tá? Então, se você prefere ser um cara alienado, é um direito teu, não vamos brigar por causa disso, tá? Mas não tem direito de reclamar, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Cara, não é pecado se envolver em política, não é pecado um pastor ser candidato a governador, qualquer coisa. Se Deus o chamou para isso, se Deus tem dado graça, colocou ele para ser referência ali, qual o problema? O cara pode ser um médico, ele pode ser um lixeiro, ele pode ser um trabalhador e não pode ser político por quê? Né? A questão é, se ele é um cristão, ele deve ser um político que preserve os princípios e os mandamentos de Deus, até para não sujar o nome do Evangelho e de Deus. Esse é o problema, entendeu? E do caráter, tem que ter caráter. Então, meu querido, é só uma advertência, uma reflexão para você, tá? Se você é desse que não quer saber de política, não fala de política, também não opine e não reclame e não dê pitaco naquilo que você não sabe, tá? Agora, eu aconselho você a pesquisar, a assistir algumas coisas, não na Globo, na Record, na TV aberta. Existem fontes muito legais no YouTube, eu vou falar uma delas, Jovem Pan, por exemplo, são pessoas, a maioria ali são pessoas sérias, então você precisa ver as coisas acontecerem para saber em quem votar, tá? Ou não votar. Agora, se você decidiu não votar, não quero votar, eu já fiz isso há alguns anos, mas eu não dava pitaco. E tá ruim pra caramba o presidente. Eu fico neutro, eu não tive participação nessa votação, tá bom? Então, não é errado, né? Nós cristãos não somos meia dúzia de pessoas no nosso país. Estou falando de milhares, até milhões de pessoas. Tá? Então você precisa ser inteligente, você precisa ter consciência, não basta só orar. Pô, olha que incoerência. Vamos orar pela nação, oro e voto às vezes num canalha, um cara de esquerda que aprova aborto, que aprova a legalização das drogas, ideologia de gênero, essa galera do PT, por exemplo. Cara, eu nem sei disso e tô aprovando um cara que pensa dessa forma. Pô, cara, com todo o amor do meu coração, não seja mais ignorante. Ignorante no sentido de ignorar. Tá bom, querido? Se intere, faça consciente, ou se você não vai fazer, não se meta, não dê pitaco e depois não reclame das consequências, tá? Eu acho que o cristão tem que saber, tem que pesquisar, tem que estar acompanhando a movimentação para se votar consciente. Pessoas que estejam preservando os princípios de Deus. Quer seja cristão ou não. Tem muita gente aí que não é cristã, mas são de caráter, preserva a família, os padrões dignos que são de Deus. Tá? Tô falando para você votar em crente, não. Tô falando para você votar consciente em pessoas que preservam os princípios de Deus. Se você conseguir um cristão, melhor ainda. Tá? Mas não estou falando aqui, vote no irmãozinho e tal. Tem muita gente se dizendo crente, às vezes até é mesmo, mas não tem bagagem política, às vezes nem caráter cristão tem. Tá bom? Para tu não dizer aqui, o Mauro tá falando que só tem que votar em cristão. Não. Você tem que pesquisar sobre os planos, o projeto, o jeito de vida da pessoa e como ela se comporta diante desse cenário. Entendeu, querido? Isso é o que eu estou falando. Então, meu incentivo vai pesquisar, se envolva nisso. Às vezes Deus quer usar você para eleger alguém ou para difundir os princípios de Deus e se posiciona diante do mal. Eu vou fechar com um versículo que diz assim, né? Não vos compactuais com as obras das trevas,
antes reprovai-as. Não compactuar, às vezes é fácil. Ah, não, eu não misturo, eu não faço isso. Mas você tem que reprovar, tá? Ah, eu não me compactuo com ideologia de gênero, mas se tiver um assunto você se omite. Não, você tem que reprovar, ó, cara, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Deus fez homem e mulher, ponto final. É teu posicionamento. Com todo o respeito que tu tem que ter às pessoas e seus pensamentos. Mas se posiciona, reprova não a pessoa em si, mas as obras das trevas. Não vos compactueis com as obras das trevas, antes reprovai-a. Se tiver diante de ti uma obra de treva, você não se compactua, mas você reprova. Ó, isso não é de Deus. Os princípios de Deus não é esse. Está errado. Ame as pessoas, mas reprove os seus atos que sejam contra os princípios de Deus. Deus faz dessa forma, tá? Deus ama a todos, mas não aceita tudo. Deus ama a todos? Claro que ama, mas Ele não aceita tudo. Tá bom, meu querido? Reflita nisso aí e Deus te abençoe e te dê sabedoria, inteligência para você entender essas coisas, tá? Grande abraço. Deus abençoe.